Oi, boa quinta-feira para você. A gente está começando mais um Jornal da Tarde. Com 9 casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso e 326 suspeitos, o governo do estado publicou um novo decreto que mantém o isolamento social, mas que lista uma série de atividades que vão poder continuar enquanto durar a crise, a pandemia do coronavírus. Numa coletiva online hoje pela manhã, o governador Mauro Mendes ainda defendeu o afastamento social, que se evite o contato com outras pessoas para manter os cuidados com a higiene, mas defendeu o que chama de linha do equilíbrio, para que as atividades econômicas permaneçam durante esse período. E esse é um dos destaques do jornal de hoje. No decreto que foi editado, a determinação é que os prefeitos que queiram adotar medidas restritivas vão precisar apresentar fundamentação técnico-científica que a justifique. Ficam mantidas as proibições de funcionamento de parques públicos ou privados, cinemas, teatros, qualquer tipo de festa onde haja aglomeração, além das celebrações religiosas. As aulas, tanto nas escolas públicas quanto particulares, também continuam suspensas até o dia 5 de abril. O isolamento vertical, o isolamento domiciliar passa a ser vertical a partir de agora. O que é isso? Ao invés de todas as pessoas isoladas, o governo determina que aquelas pessoas do grupo de risco especificamente e as que moram com elas se isolem. Além disso, Mauro Mendes reforçou que não determinou restrições de atividades econômicas. Vamos ouvir um trecho. Meus amigos, nós estamos trabalhando para salvar vidas, mas nós não podemos arruinar vidas das pessoas com essas paralisações que vão trazer grandes transtornos para muitas pessoas que dependem do seu salário. Aqui no estado, nós temos cidades, por exemplo, que não tiveram ainda nenhum caso. Nós temos a grande maioria absoluta das cidades que não existe nenhum caso ainda de contaminação, até mesmo caso suspeito. E as pessoas paralisaram as suas atividades econômicas. Temos que ter muito cuidado com isso, porque tem muita gente, isso me preocupa muito, preocupa o governo do estado do Mato Grosso, que esta grande paralisação, promovida por alguns prefeitos, para algumas áreas, isso possa criar problemas gigantescos de ordem econômica e social para esses trabalhadores. Me preocupa muito a realidade das micro e pequenas empresas, de empresários que dependem da sua venda do dia a dia, dos ambulantes, dos trabalhadores autônomos, de tantos e tantos mato-grossenses que dependem do trabalho diário, semanal, para ter a sua remuneração, a sua receita, para comprar alimentos, para manter a sua casa, manter a sua família. Nós estamos tomando as medidas necessárias e corretas para atender a esse surto de coronavírus. Mas não podemos ficar apavorados, dar uma dose muito maior do que o problema requer e aí causar um problema gigantesco para a vida das pessoas. Entre as atividades que podem permanecer, a dos supermercados, e o Ministério Público do Trabalho tem notificado as grandes empresas para que haja uma ação de controle e combate a possíveis infecções. É segurança tanto para os trabalhadores das redes quanto para os clientes. É preciso que hajam kits individuais e coletivos de higiene com álcool, sabão, papel à disposição, avisos sobre os perigos da transmissão. Além disso, uma distância razoável entre os clientes nas filas e os caixas e a restrição do número de clientes dentro dos supermercados. Essa notificação está sendo feita nos principais supermercados, principalmente atacadistas da capital. E hoje tem operação de desinfecção biológica na rodoviária de Várzea Grande. Ontem foi dia da rodoviária da capital.
No terminal rodoviário de Cuiabá, os bombeiros desinfetaram os locais públicos com uma solução de hipoclorito de sódio em bombas de pulverização, principalmente bancos, corrimões e balcões onde muitas pessoas costumam se aglomerar. Na sexta-feira, será a vez do aeroporto Marechal Rondon. E hoje foi a primeira sessão virtual na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Por 23 votos a favor e 1 contra, os parlamentares instituíram as sessões virtuais enquanto durar a crise do coronavírus. Essas sessões serão todas as quintas às 9 da manhã e, se forem necessárias sessões extraordinárias, elas serão convocadas. E essa semana houve demissão de funcionários terceirizados, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. As atividades chegaram a ser paralisadas. A repórter Gabriela Arantes explica. Os funcionários dos Correios denunciam que estão sendo forçados a trabalhar sem equipamentos de proteção como máscaras e álcool. As entregas chegaram a parar no início da semana e houve inclusive demissão de terceirizados. Os trabalhadores, tanto os efetivos, concursados, quanto os terceirizados, desde segunda-feira, em boa parte dos locais de trabalho, não paralisaram as atividades em greve, mas decidiram não sair para as atividades externas, não fazer a triagem das cargas, não fazer em muitos locais o atendimento do balcão enquanto não chegassem os EPIs. Ficaram à disposição dos Correios, cumpriram o horário de trabalho, mas enquanto não tivesse os EPIs não iam fazer os trabalhos, as atividades diárias. O Correio, em nota, disse que ia disponibilizar álcool gel e papel toalha. Até ontem não tinha chegado nada disso, sequer falaram em luvas, máscaras. Somente hoje, depois da movimentação dos trabalhadores e depois da cobrança dos trabalhadores, é que eles dizem que conseguiram o álcool 70, mas só isso, mas nenhum EPI. A assessoria dos Correios não confirma as demissões e informou por nota que está atenta à proteção de empregados e clientes e que executa os protocolos operacionais desde a semana passada, seguindo a determinação nacional. Agora as entregas dos Correios já foram normalizadas na Grande Cuiabá. E vamos falar sobre os cortes no fornecimento de energia elétrica. Estão proibidos desde ontem, de acordo com uma determinação da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Nos últimos dias, consumidores divulgaram vídeos denunciando esses cortes. Mas a Energisa garantiu que vai cumprir integralmente todas as determinações. Temporariamente, por 90 dias, estão suspensos os cortes de fornecimento de energia elétrica a todas as unidades consumidoras elencadas na referida decisão, e a Energisa continuará pautando as suas operações para o atendimento aos serviços emergenciais, aos serviços essenciais, que são sobremaneira importantes nesse momento. Não existe uma anistia de pagamento para as contas de energia nesse período. Então, E a conta de energia elétrica, ela é um agente arrecadador para toda a cadeia do setor elétrico e também para repasse de recursos aos governos federais, estadual e municipais, que na ponta da cadeia vão alimentar inclusive serviços de saúde. Então, se faz muito necessário, se você tem condições, se você reúne condições de continuar honrando com os seus compromissos, é muito importante. E o Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Regional Eleitoral a destinação de R$1.300.000 referente a campanhas irregulares para combate à Covid-19. Eu conversei hoje pela manhã com o procurador que fez a solicitação. O que a Procuradoria pede é que no momento dessa destinação, ao invés de seguir para a conta única do Tesouro, possa ir de fato já imediatamente para os fundos de saúde. Esse é um pedido absolutamente excepcional, apenas feito em atenção à situação de crise e emergência em que vivemos. Cerca de 15 a 20% desses valores que devem ser devolvidos são pagos voluntariamente. Então, apesar dos valores não serem altos, sim, são valores que recorrentemente podem ir entrando para ajuda ao combate, lembrando que o tribunal tem mais de 100 processos a julgar, muitos deles certamente com pedidos de devolução. Os pedidos já foram distribuídos aos juízes e agora aguardam decisão.
Vamos falar um pouquinho sobre a vacinação contra a gripe, o vírus da influenza? A Prefeitura de Cuiabá retomou a vacinação nesta quinta-feira e já teve aglomeração em algumas unidades, como essa do bairro Quilombo. A primeira etapa é para idosos e profissionais da saúde. E cada posto tem autonomia para criar estratégias e minimizar os problemas e as aglomerações. No interior, teve até vacinação em casa. A Amanda Simeone explica. A Secretaria de Saúde de Água Boa conseguiu imunizar 80% do grupo prioritário. Os idosos receberam as vacinas sem terem que sair de casa. Vacinando aí 80% dos idosos em zona urbana no período de 12 horas, né? Devido a essa organização do sistema e também devido ao cenário atual, conseguimos diminuir a baixa de atendimentos eletivos e foi possível retirar profissionais dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, né, estratégia de saúde da família, de forma a não prejudicar. Na capital, a vacinação contra a gripe foi retomada nesta quinta-feira, mas ainda não será possível fazer o esquema de drive-thru. Estaremos realizando este movimento a partir da semana que vem, a partir do próximo abastecimento, né, de vacina que o Ministério da Saúde nos enviar. A Secretaria de Saúde aguarda por novas doses. Desta vez, 15 mil vacinas foram distribuídas nos postos. Neste PSF do Baú e da Lixeira, o atendimento foi feito do lado de fora. Solicito aí que todos tenham calma, tenham paciência, né, porque estamos trabalhando à medida que o Ministério da Saúde está nos enviando as doses. O Jornal da Tarde fica por aqui. Você já sabe que no nosso portal, no YouTube e nas redes sociais, você continua sempre bem informado. Mesmo assim, em isolamento social, a gente continua levando as informações até você. Obrigada pela sua companhia, uma excelente quinta-feira.